Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou o professor Matheus Lima e o tema da nossa aula é modo indicativo e seus tempos verbais. Hoje iremos aprender sobre o modo verbal indicativo e como os tempos verbais aparecem nesse modo. E, antes de começarmos, vou passar para vocês algumas informações sobre o nosso encontro de hoje. Essa aula foi planejada para as turmas de 8º ao 9º ano da Educação de Jovens e Adultos, a EJA, e tem o eixo temático Cultura e Relações Étnico-Raciais. O objetivo de aprendizagem é utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e produção de textos escritos, de modo a entender as múltiplas demandas sociais, responder a diferentes propósitos comunicativos e expressivos e considerar as diferentes condições de produção do discurso. E, como objetivos específicos, esta aula busca compreender os tempos verbais do modo indicativo. E não se esqueçam de marcar as suas presenças na aula de hoje, hein? É muito importante. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela, preencher o formulário e registrar a presença. Informações dadas, vamos começar a aula? Para começarmos nosso conteúdo de hoje, vamos ler uma tirinha da personagem Mafalda, criada pelo autor argentino Quino. Essa tirinha retrata uma conversa entre os personagens Mafalda e Felipe, que estão na sala de estar. Vamos ler juntos. Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Aham. Toma, bang, bang, au! Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. E aí, o que vocês acharam dessa tirinha? Perceberam que existe uma certa crítica nessa tirinha? Vamos entender melhor? Na tirinha, Felipe fala: aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Cultura é uma definição bem ampla, que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Danças típicas, artesanatos e modos de falar são exemplos de cultura, sabiam? Agora, pensem um pouquinho. O que vocês entendem pela fala de Felipe? A TV é um veículo de cultura. Pensem um pouquinho aí. Conseguiram responder? Quando dizemos que algum meio de comunicação, como a televisão, jornais e revistas, são veículos de cultura, queremos dizer que esses meios de comunicação transmitem e reproduzem diferentes culturas ou culturas dominantes. A televisão, majoritariamente, reproduz a cultura de massa. Já ouviram falar desse conceito? A cultura de massa é uma expressão utilizada para definir expressões culturais produzidas pela indústria cultural. Várias artes podem fazer parte dessa cultura de massa, como as músicas, danças, séries de televisão, revistas, filmes, entre outras artes. O foco dessa cultura é o comércio, ok? E tudo que é produzido a partir dessa indústria tem foco nas vendas e no lucro, sem se preocupar muito com a qualidade do produto final. E além da televisão, meios como jornais, revistas e, principalmente, a internet são aliados da indústria cultural para auxiliá-la a disseminar a cultura de massa. Agora, voltando à tirinha de Quino, vocês perceberam que existe uma crítica relacionada à fala de Felipe, dizendo que a TV é um veículo de cultura? Que crítica é essa? Vocês conseguem me dizer? Vou dar um tempinho para vocês analisarem e me responderem. Conseguiram pensar? Vejam que, no terceiro quadrinho, a TV emite vários sons estrondosos e Mafalda comenta que, se ela fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. A personagem faz esse comentário devido à programação da televisão, cheia de imagens e programas originados de uma cultura violenta. Agora que realizamos a interpretação,
Observe essas palavras que eu retirei e estão presentes na tirinha. Leu, diz, é, toma, fosse e saltava. Vocês conseguem me dizer a que classe gramatical essas palavras pertencem? Conseguiram responder? Essas palavras são verbos. Só para relembrar, o verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. É uma classe de palavras que pode sofrer variações, como as flexões de modo e tempo. Vamos conferi-las rapidinho? O modo verbal caracteriza as várias maneiras como podemos utilizar o verbo, dependendo da significação, o impacto que pretendemos dar a ele. Existem 3 modos verbais, que são o indicativo, que demonstra fatos ou certezas, o subjuntivo, que indica desejos, possibilidades, dúvidas, etc., e o modo imperativo, que indica ordem, pedido ou sugestão. Vamos ver juntos um exemplo de cada um na prática? Para explicar, vamos usar o verbo cantar. Vejam só essas frases aí na tela. Você cantará para mim? Aqui, nessa primeira frase, temos a certeza da ação, que pode acontecer no futuro. Que você cante para mim um dia. Nessa oração, não se tem certeza se a outra pessoa irá cantar e nem quando isso poderia ocorrer. Cante para mim agora. Nesta frase, o autor da frase exige que a outra pessoa pratique a ação. Conseguiram entender melhor? E, dentro dos modos verbais, também temos os tempos verbais, que são recursos da gramática que indicam o momento da fala, seja no passado, presente ou futuro, por meio do verbo. Assim, os tempos verbais ajudam o interlocutor a indicar na fala se algo já ocorreu, está acontecendo no momento em que se fala ou se ainda vai ocorrer. A nossa aula de hoje focaremos nos tempos verbais do modo indicativo, ok? No modo indicativo, o verbo expressa uma ação que provavelmente acontecerá. Uma certeza, trabalhando com reais possibilidades de concretização da ação verbal, ou com a certeza comprovada da realização daquela ação. Os tempos verbais do modo indicativo são 6. Vamos conhecer cada um deles? Primeiro, temos o tempo presente do indicativo, que expressa algo que acontece no momento da fala. Como no exemplo, eu amo meus pais. Depois, temos o pretérito perfeito do indicativo, que expressa uma ação pontual, ocorrida em um momento anterior à fala. Olhem só esse exemplo. Eu amei estudar no Colégio Esperança. Aconteceu antes de quando essa frase foi falada. Depois, temos o pretérito imperfeito do indicativo, que expressa uma ação contínua, ocorrida em um intervalo de tempo anterior à fala. Eu amava o jeito de falar da Ana. Aconteceu antes e aconteceu e terminou antes do momento que essa frase foi falada. Temos também o pretérito mais que perfeito do indicativo. Constata um acontecimento no passado ocorrido anteriormente a outro fato também anterior ao momento da fala. Vamos lá. Eu amava chegar antes de Pedro na escola. Ok? Agora temos o futuro do presente do indicativo. Expressa algo que possivelmente acontecerá em um momento posterior ao da fala. Nesse caso, eu amarei ser um bom profissional. A pessoa não se tornou um profissional ainda, mas ela disse que vai amar se tornar uma boa profissional. Ok? E temos o futuro do pretérito do indicativo, que expressa uma ação que era esperada no passado, porém não aconteceu. Vejam só que vocês vão entender. Eu amaria viajar pelo mundo. A pessoa gostaria de viajar pelo mundo, no passado, só que isso não aconteceu. E agora que aprendemos sobre os tempos verbais do modo indicativo, vamos praticar o que aprendemos hoje? Vamos fazer a leitura da tirinha para fazermos as questões a seguir.
É uma conversa entre uma senhora e um garotinho. Será que esse garotinho gentil me ajudaria a atravessar a rua? Claro! Primeiro, a senhora olha para os dois lados e depois corre. Não sei se você percebeu, mas eu sou uma velhinha. Daí, o garotinho começa a falar mais alto. Primeiro, a senhora olha para os dois lados. Agora, vamos às questões. Questão número 1. No primeiro quadrinho, o verbo será está em qual tempo verbal? Letra A, presente. Letra B, pretérito perfeito. Ou letra C, futuro do pretérito. Tempo para vocês pensarem. A resposta da primeira questão é a letra C, futuro do pretérito, pois expressa algo que possivelmente acontecerá em um momento posterior ao da fala, que vai acontecer depois. Questão número 2. Na fala do garotinho, primeiro a senhora olha para os dois lados e depois corre, temos dois verbos no tempo. Letra A, presente e passado. Letra B, apenas no presente. Ou, letra C, apenas no passado. Pensem aí de casa. Resposta da questão 2. Letra B, apenas no presente. Observem que os verbos olha e corre expressam algo que acontece no momento da fala. Questão número 3. No trecho, não sei se você percebeu. O verbo em destaque, o percebeu, exprime um fato que, letra A, totalmente concluído. Letra B, parcialmente realizado, parcialmente concluído. Ou letra C, é um fato hipotético. Um tempinho para vocês pensarem. Resposta da questão 3 é a letra A. Exprime um fato totalmente concluído. Questão número 4. Na passagem, mas eu sou uma velhinha, o verbo no presente grifado, que é o sou, introduz um modo de ser da personagem da tira. Letra B, uma característica da personagem da tira. Ou letra C, uma ação da personagem da tira. Mais um tempinho para vocês pensarem. Resposta da questão número 4 é a letra B, uma característica da personagem da tira. E a nossa aula está chegando ao fim. Vamos revisar nosso conteúdo antes da despedida? Mas, antes, lembre-se de marcar a presença de vocês na aula de hoje pelo QR Code que aparece aí para vocês na TV. É só apontar o celular, preencher o formulário e marcar suas presenças. Agora sim, na aula de hoje, nós conversamos um pouco sobre o que é cultura e também sobre cultura de massa, estudamos sobre os modos verbais e entendemos sobre os tempos verbais no modo indicativo. E, antes de nos despedirmos, que tal um desafio? Vamos ler essa tirinha. Vejam que ela é formada por imagens e falas que contêm apenas um verbo em cada quadrinho. E vejam que os verbos não estão conjugados. Eles estão no infinitivo, que é como se fosse a forma padrão dos verbos. Vamos ler. Amar, errar, agradecer, perdoar, perder, ganhar, sonhar, rir, chorar, sentir, viver. O desafio é: escolha um dos verbos e conjugue-os nos tempos verbais do modo indicativo na primeira pessoa do singular,
que no caso é o eu. Que estudamos hoje. Façam dessa forma, como eu estou indicando aí na tela, utilizando a primeira pessoa. Olhem só. Presente, eu erro. Pretérito imperfeito, eu errava. Pretérito perfeito, eu errei. Pretérito mais que perfeito, eu errara. Futuro do presente, eu errarei. E futuro do pretérito, eu erraria. Depois da atividade, tire uma foto e envie para o nosso WhatsApp do Dever em Casa na TV. O número é 996610143. Vou dar um tempinho para vocês copiarem aí de casa. E a nossa aula chegou ao fim. Quero lembrar vocês de seguirem as nossas redes sociais, que é o Facebook e o Instagram, no @Dever em Casa na TV, e também acessarem o nosso site, o tvdeverimcasa.com.br. Lá vocês conferem toda a nossa programação, além das aulas que já foram exibidas aqui no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem bem e se cuidem. E não se esqueçam que, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!